fornecer para nós subsídios para nós vencermos as barreiras que nós temos e assim desfrutarmos melhor da nossa vida. Um relacionamento que você tenha de intimidade com alguém, seja um amigo, alguém esteja caminhando com você, pode te dar subsídios para que você possa então vencer essas barreiras, limitações e desfrutar ainda mais de sua vida. Não sei se você já ouviu falar de Sam, mas Sam é um garoto que está terminando o ensino médio e ele passa por diversas situações como quase todos os jovens. Passa então pelas dificuldades nos seus relacionamentos, passa pelo anseio de encontrar um emprego, de se dar bem na sua vida profissional, o sonho de uma profissão, de uma faculdade. Sam passa por todas essas situações, como a maior parte de nós já passou e alguns estão passando. A juventude traz isso, mas ele tem algo diferente. Sam é portador da síndrome de Asperger, estando dentro então do espectro autista. E ele então, com as suas diferenças, na sua maneira de ver o mundo, ele encontra nos seus relacionamentos subsídios para vencer as suas limitações, vencer as barreiras que ele tem e assim desfrutar da sua vida. Porque Sam, ele é único. Ele é único como qualquer pessoa. E ele nos ensina que a diferença nos torna comuns. A diferença está em todos nós. E é no trabalho, então, que ele conhece o seu amigo Zahid. E com Zahid, Sam tem uma intimidade tamanha que ele consegue falar sobre os seus relacionamentos, que ele consegue falar sobre as suas dificuldades no trabalho, que ele consegue falar, então, com os seus sonhos para a sua vida. Sam, ele tem um desejo de conhecer cada vez mais e se aprofundar em algo muito específico, que ele nos ensina até como é uma característica daquele que está dentro do espectro. Ele tem então um hiperfoco, o desejo de saber mais sobre pinguins. Ele ama pinguins. E Zahid é um amigo tão querido que ele o escuta, que ele caminha com ele quando ele quer conhecer o local onde há a criação de pinguins, sem um pré-julgamento, mas porque ele entende o amigo. Então ele dá subsídios para o Sam conseguir desfrutar da sua vida, para enfrentar as suas limitações, para enfrentar as barreiras. É ele que dá conselhos amorosos, é ele quem tira algumas dúvidas do Sam quando ele começa a ficar confuso no seu dia a dia, como acontece com qualquer pessoa. E é no relacionamento então que ele mostra isso. Sam, ele é único e a sua história ela está retratada em uma série chamada Atypical, na Netflix. Não sei se você já viu esta série, ela traz com muita ênfase esta vida particular de cada pessoa, principalmente naqueles que estão dentro do espectro. E ela favorece a importância de nós desenvolvermos relacionamentos de intimidade, que vão nos favorecer então a vencer as nossas barreiras, apesar das nossas lutas, apesar de toda a nossa limitação. Mas quando eu olho para exemplos como esses, de pessoas que encontram amigos ao longo da vida para se relacionar, nós vemos que eles destacam para nós, como a mídia, como a cultura faz muito bem, em muitos casos, o que acontece na nossa realidade. Você precisa de pessoas, você precisa de relacionamentos, de intimidade. Pessoas que te conheçam, pessoas que saibam das suas limitações e que te consolem e que te encorajem a todo instante. Porém, a palavra do Senhor, ela traz algo muito claro para nós. Nós sabemos que nos homens não há salvação. Eles não dão para nós a solução de todos os problemas, eles não possuem poder, não estão no controle da nossa história, mas o Senhor que reina para sempre, esse sim possui salvação. É nele que nós encontramos então o descanso verdadeiro, o consolo verdadeiro.
Por isso, se os relacionamentos com os nossos amigos e familiares, eles são importantes para nós, quanto mais o relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, que deve ser desfrutado com toda a nossa intimidade, com todo o nosso esforço. Por isso nós vamos pensar hoje sobre a busca pela intimidade. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, onde nós vamos ler os versículos 9 ao 11, para nós podermos então pensar sobre alguns aspectos desta busca pela intimidade. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Que diz o seguinte, palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, que nós neste momento agradecemos ao Senhor pela tua bondade, misericórdia, e nos permitir estarmos na tua casa e nos permitir acompanhar esta reflexão, para ver o Senhor falar aos nossos corações, nos preencher com a tua palavra, Pai, nos fortalecer mais uma vez. E assim, ó Deus, eu peço que o Senhor haja em nós através do teu Espírito Santo, como já foi dito aqui nesta noite, ó Pai, pelo teu servo. Que o Senhor fale aos nossos corações. Desperte, ó Deus, cada um de nós, para, através do entendimento, servirmos ao Senhor em fidelidade, ó Pai. É no nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós olhamos em vários momentos, já destacamos isso aqui em outros cultos, que os evangelhos, eles nos mostram, então, os relacionamentos do Senhor Jesus e principalmente o relacionamento que ele desenvolve com Deus, com o próprio Pai. Nós vemos, então, ele nos ensinar que para desenvolver esta vida é preciso, então, de piedade. Quando nós colocamos ele como centro das nossas vidas. Veja só, ao longo de todo o Evangelho de Mateus, em todo o ensino do Sermão do Monte, Jesus vem nos falar sobre algumas práticas, como o cuidado com os outros, onde o texto vem falar aqui no dar esmolas, não é? Que é a ajuda com os outros. A essência, então, é a simplicidade, a discrição, a maneira como você se doa pelos outros, para você ser bênção na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Além disso, o Senhor Jesus vem falar sobre a prática do jejum, onde nós demonstramos, então, a nossa piedade, onde nós, então, desenvolvemos ali um relacionamento com Deus, cada vez com mais intimidade, sem o desejo de ser reconhecido, sem o desejo de receber qualquer tipo de glória por parte dos homens. Ele começa a falar, então, sobre esse relacionamento prático, mas ele também fala, nesse momento, um texto que todos nós conhecemos, sobre a oração. Falando, então, como nós devemos proceder. Jesus ensina, então, que a hipocrisia, ela deve dar lugar a uma busca sincera pela comunhão com Deus, de um relacionamento sincero com o Senhor. E a partir, então, deste texto que hoje nós vamos começar a falar sobre esta jornada, a jornada de oração, que nada mais é do que o encontro pessoal com Deus. Não é uma simples conversa, é um momento de extrema importância, onde você está na presença do Deus Todo-Poderoso, se encontrando com Ele, para você desfrutar da sua presença. Muitas vezes nós não valorizamos este momento tão precioso que nós temos diante do nosso Deus. Porque nós temos que lembrar, então, que Deus concede intimidade a todos nós, quando nós o tememos. E esta busca pela intimidade, ela passa pela sua vida de oração.
Talvez você já tenha se questionado ao longo da sua vida, como é que eu posso estar mais íntimo de Deus? Como é que eu posso ouvir mais claramente a voz do Senhor? Como é que eu posso orar cada vez melhor para o meu Senhor? Ou como é que eu falo com Deus? Porque eu não sei fazer isso. E o Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar, porque em muitos momentos das nossas vidas, nós então negligenciamos este privilégio, que é falar com o Deus Todo-Poderoso neste encontro tão importante. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, ele traz para nós um momento então onde o Senhor Jesus se afasta dos seus discípulos, como em vários outros instantes, e ele então busca ao Pai em oração. Ele desenvolve este relacionamento com o Pai, sendo então um exemplo para os seus discípulos. Quando ele retorna para o meio deles, eles falam: queremos conhecer a Deus da mesma maneira como o Senhor faz. Queremos saber como nós devemos falar com Ele. Queremos saber como nós temos que orar para ganhar essa mesma intimidade que o Senhor tem. E nós também vamos fazer isso então nesta noite. Aprender com o Senhor Jesus como desenvolver este relacionamento de intimidade. É nesses 3 primeiros versículos desta oração que nós tanto conhecemos, que nós vamos retirar então 3 aspectos que devem estar presentes nas nossas orações, que trazem um significado maior do que muitas vezes nós entendemos nela. Porque você olha para esse texto e você então observa a oração que talvez você saiba até decor, né? Você sabe dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira questão que eu quero levantar aqui, que não necessariamente você precise fazer esta oração com uma repetição. O Senhor Jesus não deixou aqui para nós algo que você precisa repetir constantemente como um mantra sem significado, que é o que muitas pessoas acabam fazendo com esta oração. Jesus deixou aqui para nós um modelo onde nós temos profundidade em cada uma dessas partes desta oração. Ele está falando aqui, então, inicialmente, sobre as nossas prioridades. Ele está falando, então: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Precisamos começar as nossas orações esquecendo, então, ou talvez deixando naquele instante de lado os nossos maiores problemas e olhando primeiro para com quem nós estamos falando. Olhando para a glória do Deus Todo-Poderoso com quem nós estamos nos encontrando naquele instante. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele afirma que se quisermos conhecer a Deus e ser abençoados por Ele, precisamos começar nossas orações pela adoração à sua pessoa. O que é que nós fazemos geralmente quando vamos orar, quando vamos clamar ao nosso Deus? Inicialmente nós trazemos as súplicas. Em breve falaremos sobre elas porque elas têm o lugar na oração. Mas ao invés de nós iniciarmos pelas nossas súplicas, colocando os nossos problemas, dando ênfase neste encontro para o que eu sinto de dores, eu falo primeiro de Deus. Eu exalto primeiro o caráter deste Deus Todo-Poderoso, porque este é o maior desejo que deve estar então presente em nós. Que Ele esteja tomando a maior parte do nosso interior e que Ele seja conhecido por todas as pessoas, porque é o caráter de Deus que nos faz, então, nos colocarmos aos seus pés, servirmos Ele. Quanto mais Ele se revela a nós, mais nós queremos viver com este Deus Todo-Poderoso. Então, quando Deus é colocado como prioridade nas nossas vidas, que é o que o Senhor Jesus, então, Ele começa a nos ensinar neste modelo de oração, é então que as outras coisas que nós carecemos, elas passam a encontrar o seu espaço nas nossas vidas. Nós vamos ter sim lutas, nós vamos ter súplicas, mas o próprio Jesus, Ele diz para nós: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Prioridades. Qual deve ser, então, a prioridade nas nossas orações? Jesus está nos ensinando neste momento a como nós vamos desfrutar do privilégio
de poder falar com o próprio Deus. Nós vemos então na oração de Jesus, na prática, quando você lê o Evangelho de João, capítulo de número 17, nós chamamos da oração sacerdotal. Como é que ele inicia o seu diálogo com o Pai? Ele vai fazer súplicas pelos santos. Ele vai fazer súplicas por aqueles que vão permanecer no mundo, por aqueles a quem Ele está enviando. Mas antes disso, Ele começa o seu momento de diálogo, aquela conversa, aquele encontro precioso com o Pai, na sua adoração. É a mesma coisa que nós encontramos quando nós lemos Daniel capítulo 9, versículo 4. O profeta está prestes a clamar a Deus pelo povo que está vivendo então em desobediência, ao qual na sua fala para eles serão o corar de vergonha. Ele está prestes a clamar, suplicar a Deus pela vida deste povo que está então em desobediência. Mas a oração do profeta inicia da seguinte forma: Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam. Ele exalta então inicialmente não as suas súplicas, não os problemas, mas ele exalta o caráter do Deus Todo-Poderoso, a quem ele está prestes a clamar. Ele sabe que é Deus quem vai mudar a situação. Ele sabe que Deus é o único que pode perdoar os pecados do povo, mas ele exalta ao Senhor Todo-Poderoso, fazendo exatamente como o Senhor Jesus vai ensinar mais à frente, modelo de como nós devemos nos colocar diante do Pai. Como nós podemos nos relacionar com este Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós só pensamos em nós, mas a oração não fala de nós, a oração fala de Deus. A oração é a minha demonstração de dependência. Eu estou me colocando aos pés do Todo-Poderoso, do meu Salvador, para Ele poder falar ao meu coração, trazer a paz, me consolar. Eu estou ali em adoração a Ele. Não fala sobre mim, fala sobre Ele. Então nós vemos que esta adoração que o Senhor Jesus vem nos ensinar como o início da oração, ela só pode acontecer quando nós temos conhecimento de quem é o Senhor. Porque veja, qual é o desejo então que através deste início é que ele seja santificado. O nome do Senhor vai ser então santificado através do quê? Através de tudo, das nossas vidas, através de todas as coisas que acontecem. E essa adoração é perante um Deus santo. É preciso conhecer diante de quem nós estamos. Quantas pessoas se colocam em oração, algumas até repetem a oração do Pai Nosso, sem lembrar que elas estão diante do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Justo. E elas clamam focando apenas nas suas súplicas, focando apenas nos seus problemas, esquecendo que elas estão ali neste precioso encontro para exaltar ao Senhor e não as suas próprias vidas. É preciso conhecer diante de quem nós estamos. É preciso conhecer este Deus maravilhoso que nós conhecemos, este Deus perfeito, porque caso contrário, você jamais vai conseguir se portar com reverência e temor. Se você não sabe quem é Deus, se você não conhece quem é este que se revela a nós pelas Escrituras, você não consegue servir em fidelidade. Você não serve em obediência. Você não o teme. Porque você não sabe que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque você não sabe que Ele é quem está no controle da história. Quando nós conhecemos a Deus, nós não nos colocamos em oração diante dEle de qualquer forma. Nós reconhecemos que estamos num encontro precioso, um privilégio que nem todas as pessoas têm, mas que nós temos, de estar diante do nosso Criador para falar com Ele, para dialogar com Ele, para conversar com Ele.
É um relacionamento de intimidade que vai trazer para nós subsídios, para nós vencermos as nossas limitações. E não existe relacionamento de intimidade mais precioso do que o relacionamento com o seu Criador. E esse relacionamento, ele começa com uma postura, então, de reverência a este Deus Santo que o autor dos Hebreus, então, ele veio dizer que é fogo consumidor. Quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus para orar e lembramos que estamos diante do fogo consumidor, o Deus poderoso? Quantas vezes nós pecamos e esquecemos de clamar pelo perdão de Deus, porque Ele é fogo consumidor. Ele é um Deus justo, é sim um Deus de amor, de graça e de misericórdia, mas é um Deus justo, que deve ser honrado, o único digno da nossa adoração. É aí que brota a reverência, é quando nós conhecemos, é aí que brota o nosso temor. Então, o que é que deve conter nas nossas orações, nesses momentos de encontro? A reverência ao Deus Santo, que é digno da minha e da sua adoração. Porque a adoração nada mais é do que a nossa resposta àquilo que Deus faz e a quem Deus é. Como você vai o adorar se você não conhece? Não dá. Não tem essa possibilidade. Então nós vamos adorar ao Senhor a partir desse conhecimento. Quando nós damos então prioridade ao Senhor em nossas vidas, nós começamos a desfrutar de intimidade com Ele. Começamos a ouvir a sua voz, quando Ele é prioridade. Porque nós deixamos o nosso eu de lado e nós lembramos que inicialmente Ele é o foco. É por Ele que nós vivemos. É para Ele que nós vivemos. Porque o Senhor concede intimidade aos que o temem. De outra forma, você não pode ter intimidade com Deus. Mas veja então que o Senhor Jesus, Ele traz uma segunda questão neste modelo, que eu lembro aos irmãos, você pode utilizar e orar desta maneira sim, mas faça isso de maneira consciente. Saiba o que é que você está dizendo ao Senhor naquele momento. Não repita apenas como um mantra na sua vida, achando que cada vez que você repetir essa oração, mais o Senhor vai ser obrigado a fazer o que você quer. Não, você está orando errado. Você está se relacionando com Deus de maneira errada. Este é apenas um modelo, onde Ele está dizendo: abandonem a hipocrisia e busquem uma vida de piedade. Porque vocês estão diante de um Deus santo que é digno de toda a adoração. Mas veja o segundo pedido, então, que Ele está fazendo no versículo de número 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Algo tão simples, mas que nós pedimos tão pouco para Deus. Nós não pedimos para que o Senhor faça a vontade dEle nas nossas vidas, nós muitas vezes pedimos para que Ele faça a nossa vontade, que Ele realize os nossos sonhos, que Ele realize os nossos desejos. Mas veja, então Ele está falando aqui sobre o desejo de viver o reino de Deus. Para nós vivermos então aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor, a vontade dEle seja feita em nós, na vida das nossas famílias. Da mesma maneira como a palavra do Senhor, ela nos ensina que os anjos cumprem no céu perfeitamente a vontade do Senhor, assim nós pedimos que Ele faça também através das nossas vidas. E apenas um coração de alguém que está buscando intimidade, piedade, um relacionamento sincero com Deus, que conhece a palavra do Senhor, este é capaz então não só de reverenciar, mas de se submeter à vontade do Senhor. Ele está falando aqui sobre isso. Submissão nas nossas orações. Veja que Ele não está pedindo aqui para que a vontade do Senhor ela seja então alterada, mas que ela seja assim realizada em nós, seja realizada através das nossas vidas. Mais uma vez eu repito, a oração não é sobre nós, a oração é sobre Deus.
Este é o melhor momento que você pode desfrutar, é um encontro com o Senhor, onde você vai estar se submetendo à vontade do seu Criador, e não tentando deturpar para que Ele te sirva, para que Ele faça apenas aquilo que você quer. É reverência e submissão. O Senhor Jesus, Ele fez isso. Nós vimos em João 17, como eu mencionei, a reverência de Jesus diante do Pai. Ele começa então exaltando o caráter de Deus Pai. Quando você observa Jesus, então, no jardim do Getsêmani, quase no instante onde ele vai ser preso, para então ser direcionado à crucificação, qual é a oração que o Senhor Jesus faz naquele instante? Pai, passe de mim esse cálice, porém, que seja feita a tua vontade. Se Cristo Jesus, Ele pediu para que fosse feita a vontade do Pai no seu ministério, na sua vida, para que Ele cumprisse a missão, quem somos nós para mudar a direção da oração, para fazer a oração falar de nós, e não de Deus? Nós não estamos aqui por nós estamos aqui por Deus. Estamos aqui para viver para o Senhor. Jesus Cristo, então, Ele abriu mão de sua glória, como Paulo fala na sua carta aos Filipenses, vivendo então a humilhação, ao encarnar em forma humana. O Deus Todo-Poderoso, Ele encarnou em forma humana para se humilhar em meio ao seu ministério e então cumprir a sua missão, morrendo a morte de cruz, sendo maldito no nosso lugar. É modelo para nós. É modelo de reverência e é modelo de submissão. Ele reconhece quem está no controle. Ele reconhece quem está direcionando toda a história. Da mesma forma, quando você lê o Salmo de número 32, que nós observamos então aquele instante após Davi pecar contra o Senhor no adultério com Batseba, então ele se coloca no Salmo 32 para mostrar a nós que ele reconhece que somente Deus poderia perdoar a ele, e ele se submete. Ele se submete ao Senhor naquele momento, porque ele sabe que se ele fizesse somente a vontade dele, a mão do Senhor continuaria pesando sobre ele, porque ele estava fazendo a vontade da sua carne. Ele está vivendo para Deus, porque ele sabe que a oração, a intercessão, aquele momento de intimidade que o Salmo representa para nós, é uma oração ao Senhor, é falando sobre Deus e não sobre ele. A jornada de oração que nós temos para desfrutar é um encontro pessoal. Você consegue entender a profundidade disso? É um encontro pessoal com o Deus Todo-Poderoso. E Jesus nos ensina que nós devemos então reverenciar ao Santo Deus que está diante de nós e que nós devemos então nos submeter à sua vontade. Veja então que a vinda do reino de Deus traz transformações na vida daqueles que se submetem ao Senhor, na vida daqueles então que se colocam para servir não a eles mesmos, mas para servir a este Deus Todo-Poderoso que então os salvou. O que é que nós encontramos nos nossos dias? O contrário. Nós encontramos pessoas que reverenciam a si mesmos, que exaltam a eles mesmos e que só falam deles, que só olham para as suas necessidades, que querem inverter a situação, que querem fazer de Deus um servo deles, esquecendo-se de que Deus é quem está no controle e estamos aqui para servir ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos lembrar, portanto, o que nós estamos fazendo aqui. Para que nós oramos? Por que é que você se coloca diante de Deus? Se é que você se coloca. Que infelizmente muitas pessoas estão negligenciando este privilégio que nós estamos recebendo do nosso Senhor. Quando você ora diante de Deus, você está confiando a sua vida a Ele, o seu futuro, o seu amanhã,
a doença que você está passando, a dificuldade que você está vivendo, a pandemia que você está passando, você está confiando tudo a Deus, se submetendo a Ele, aos planos dEle, à vontade dEle, porque é boa, perfeita e agradável para nós. Não é a nossa vontade melhor do que a do Senhor? Jamais. Deus, então, Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas, e na oração nós fazemos isso, nos submetemos. Meus irmãos, quando você está falando com o Senhor, lembre-se, você não está tendo um relacionamento como você tem com o seu amigo, como você tem com seus filhos, você não está se relacionando com o homem limitado, você está se relacionando com o Deus perfeito. Olha que privilégio que você tem, de poder falar com o Senhor, de poder ter 1 minuto, 10 minutos, meia hora falando com Deus, o Deus que criou você. Não existe privilégio maior de podermos então falar com este Deus Todo-Poderoso. O que é que deve conter a sua oração? Reverência e submissão. A busca pela intimidade, ela passa por esses passos, de nós reverenciarmos ao Deus Santo e nos submetermos à sua vontade. Mas eu quero destacar uma terceira questão que está no versículo de número 11. É uma oração tão simples, é um modelo tão simples, mas que traz uma profundidade para as nossas vidas. Veja só, ele fala então agora sobre a súplica. Existe sim espaço para a súplica pelo pão nosso de cada dia. Ele está falando, dá-nos hoje. É este Deus, o Todo-Poderoso, a quem nós devemos toda a reverência, que em sua santidade cuida de você, supre as suas necessidades, conhece o que você precisa e está te trazendo tudo o que você está carecendo ao longo de todos os dias. Ele é o dono de tudo. Tudo que você tem vem dele. Por isso o Senhor Jesus vem nos ensinar que sim, nós podemos inserir nas orações as nossas necessidades, porque quando fazemos isso, confiamos na providência de Deus. Sabemos que só Ele pode nos dar aquilo que nós precisamos. Sabemos que só Ele pode nos dar, seja questão financeira, seja alimento, seja saúde, seja emprego. Só Ele pode nos dar mesmo. Mas veja como nós ultrapassamos as etapas e começamos pela súplica, esquecendo diante de quem que nós estamos. Veja como o nosso relacionamento por vezes é superficial. Posso dizer que ele é até pobre, porque nós só colocamos a nossa vida diante de Deus Todo-Poderoso para falar de nós, para nós falarmos sobre as nossas dificuldades, e não para nos relacionarmos com Ele, e não para desfrutarmos da presença deste Deus Todo-Poderoso. Veja então que ele fala sobre o pão. Não que você só pode pedir o pão, mas aqui o pão é um modelo, não é? Modelo como aquilo que você precisa, modelo daquilo que é necessário para a sua vida, porque Deus não desconsidera o que você está passando. Ele não desconsidera as suas necessidades, as suas tristezas, as suas lutas, a sua ansiedade por causa da pandemia. Ele não desconsidera a sua falta de emprego, Ele não desconsidera a sua fome, muito pelo contrário, Ele cuida. Ele cuida porque Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. É Ele quem vai suprir tudo isso nas suas vidas. Mas é importante nós entendermos aqui que, diferente do que muitas pessoas pensam, as súplicas elas devem então ser moderadas. Tiago afirma para nós que nós pedimos e nós não recebemos porque nós pedimos mal. Nós somos campeões em pedir a Deus, principalmente pedir a Deus aquilo que é supérfluo para esbanjarmos os nossos prazeres, que é o que Tiago vem falar em sua carta. Por isso nós muitas vezes pedimos mal, porque nós pedimos pensando em nós, pedimos olhando somente para nós não desfrutamos de intimidade com Deus, nós nos colocamos diante daquele que nós consideramos agora como nosso escravo,
que Ele tem que fazer o que eu quero, da maneira como eu quero, no tempo em que eu então espero. Veja o que o texto de Provérbios diz, então, no capítulo de número 30, versículos 8 e 9. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o que for necessário, para não suceder que, estando farto, eu te negue, ou empobrecido, eu venha a furtar. Nós precisamos saber pedir, porque se nós passarmos dos nossos limites, nós podemos nos afastar de Deus. Ele está pedindo: Deus, me dá o necessário somente. Me dá somente aquilo que eu preciso. Isto é pedir com moderação, para nós podermos ser contentes em toda e qualquer circunstância, sabendo que Deus está suprindo as nossas necessidades. O apóstolo Paulo faz isso. Ele afirma então na sua carta aos Filipenses que ele aprendeu a viver na escassez e aprendeu a viver na abundância. Contentes em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Então, o que é que deve conter as nossas orações? Reverência. Deve conter submissão, mas também há espaço para súplicas com moderação, pois Deus concede intimidade àqueles então que o temem, que sabem diante de quem eles estão, e a busca pela intimidade, ela passa por esses aspectos. Mas eu quero destacar uma última coisa que nós olhamos no versículo de número 9. Como é que esta oração começa? É algo tão simples, que nós repetimos facilmente. Ela começa dizendo então: Pai Nosso. É um detalhe, mas é um detalhe extremamente importante para todos nós neste momento. Aqueles que são capazes de reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas, aqueles que são capazes então de pedir com moderação, aqueles que são capazes de viver o reino de Deus, são aqueles que podem chamá-lo de Pai. São aqueles que se tornaram filhos de Deus. E este é um privilégio para aqueles que pela fé se renderam a Cristo Jesus somente. Aqueles então que chamam a Deus de Pai, são aqueles que são filhos por herança, aqueles que foram adotados pelo Pai por meio de Cristo Jesus. Nem todos o fazem assim, porque nem todos são filhos, porque aqueles que não estão em Cristo são criaturas de Deus apenas. Ser filho de Deus é um privilégio. Chamar Deus de Pai, se colocar diante dEle e saber que você está nesta intimidade, é para poucos. Se você vive nesta intimidade com o Pai, levante as suas mãos aos céus e agradeça ao Senhor. Agradeça porque Cristo Jesus derramou o seu precioso sangue para eu e você podermos reconhecer o poder deste Deus. Nos colocarmos com reverência, temor, clamarmos a Ele para que o reino seja feito em nós e através de nós. Para que você possa entender que você tem necessidades e que você pode pedir ao Pai com moderação, porque Ele vai cuidar de você, porque você é filho, porque você foi feito filho por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Irmãos, nós vemos então que a jornada da oração, ela é um privilégio que muitos estão negligenciando nas suas vidas. Um relacionamento que pode dar para nós subsídios, para nós vencermos as nossas limitações e desfrutarmos da beleza da vida. É o relacionamento de intimidade com o Pai por meio de Cristo Jesus. Por isso, eu digo a você, desenvolva a sua vida de oração se você não a tem.
Desfrute deste momento de encontro, separe, seja aquele que faz uma disciplina rigorosa e coloca um instante na sua vida para se encontrar com o seu Pai, para falar com Ele, para adorar a Ele, para você pedir que Ele venha fazer a vontade dEle em você, para você se submeter, sabendo que Ele vai providenciar a você tudo aquilo que você precisa. Lembre-se, os momentos de oração não são uma simples conversa, é um encontro precioso que você precisa desfrutar cada vez mais, porque você está diante do Criador, você está diante do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe para que eu e você e a igreja possa aprender e possa desfrutar cada vez mais dos minutos que ela tem em oração diante do Senhor. Eu quero orar com você neste momento. Feche os seus olhos. Querido Deus, é no nome de Cristo Jesus que nós te louvamos neste momento, ó Pai, pela Tua graça. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede, por meio de Cristo Jesus, de podermos falar com o Senhor, de estarmos diante do nosso Criador. Ó Senhor, nós clamamos em nome de Cristo Jesus, que o Senhor, pela Tua palavra, nos faça compreender a Tua verdade, para nós vivermos a Tua vontade a cada instante. Que o Senhor ensine a Tua igreja, que o Senhor mova a cada um de nós, que não sabemos orar como convém, pelo Teu Espírito Santo, a expressar aquilo que é agradável ao Senhor somente, ó Pai. Aquilo que vai nos levar a adorar ao Senhor, a vivermos, ó Deus, em submissão, glorificando ao Teu santo nome, ó Pai. É no nome de Jesus que nós agradecemos por podermos desfrutar de encontros como este, que nós temos diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós temos um privilégio como igreja,